Ih, caralho, de quem é a sugestão? Na hora que abriu aqui o bagulho que eu me lembrei. Deixa eu pegar aqui a Beleza, belo sugestão. início, viu, de programa. Bem-vindos ao Mano a Mano, o programa que começa com "Ih, caralho". Ih, Inclusive, caralho, inclusive, se a produção tiver tá aqui. Achei. gabarito, vai botar esse pedaço. Com Se a certeza, produção pipocar, se for com pipoqueira, certeza. isso vai ser cortado. Se for uma Existe um produção negócio no de. YouTube chamado É, retenção. Um programa que começa exatamente. com "Ih, caralho", é impossível não segurar as Exatamente. pessoas. Não, Inclusive surgiu cada pode um falar botar. um "Ih, caralho". Não, não, "Ih, acho que caralho". pode botar um pi nessa palavra em específico, É, mas esse pedaço tem que estar. Agora começa o programa. isso. Bora, Vinheta. então. Ó, começou o nosso Mano a Mano. E hoje o nosso programa, mais uma vez, como várias vezes a gente faz aqui, ele vem de sugestões de vocês. E já temos o Atlético Mineiro campeão brasileiro da temporada de 2021. E aí a gente vai fazer a comparação com outro time mineiro que também entrou para a história. A gente vai fazer a comparação com o Cruzeiro de 2003. E essa sugestão é do Zamorano Campos, que mandou através das minhas redes sociais. Então vocês podem sempre mandar sugestões para a gente, tá? Roda a vinheta para a gente começar a fazer as comparações. Muito bem, agora sim, vamos começar a fazer as nossas comparações, começando com os goleiros, tá? Murifiguita, Gomes ou Everson? Cara, essa é uma disputa interessante. Assim, o Gomes depois vai embora, né? Vai para a Europa, tem momentos até interessantes e tal. Era um outro tempo, né? De exigência de jogo com o pé e tal, modelo de jogo e tudo. Lembrando que o Everson provavelmente não vai ser o goleiro do Campeonato Brasileiro, não vai ser eleito o melhor goleiro, provavelmente. Como o Gomes também não foi em 2003, né? O goleiro do campeonato foi o Bola de Prata, foi o Rogério Ceni. Mas nessa aí eu vou ficar com o Gomes. Eu acho que o Gomes ele já era mais, não sei se mais consolidado, mais experiente, difícil. Mas o Everson foi muito bem, mas eu acho que tem melhores, teve momentos importantes, mas no geral acho que o Gomes em 2003 foi mais goleiro que ele. E depois mais ainda, né? Boa. VS, você vai de quem? Gomes também? Eu acho que todos esses aspectos aí, acho que o Everson só leva melhor em relação ao Gomes no jogo com os pés. Acho É. que depois. E eu nem estou considerando Que depois a nessa época carreira, também não é tão nem era necessário, tão. tá? O goleiro que fazia isso, ele era visto como um diferencial, né? O goleiro que faz isso hoje é quase que, na maioria dos times, como essencial. Mas eu acho que o Gomes já era melhor, ele tinha mais segurança, embora o Everson tenha feito um grande campeonato brasileiro. Então vou botar no Gomes. Então Gomes leva essa. VS, você vai na lateral direita, Maurinho ou Guga? Eu não sei nem se tinha que ser o Guga, né? Que acho que o É, Mariano pode ser o foi. Mariano também. Eu acho que o Mariano foi melhor. Mas o ano do Maurinho, aquele campeonato do Maurinho, e que depois foi para o Santos, né? 2004 foi para o Santos, mas aquele ano do Maurinho era o Maurinho que todo mundo começou a imaginar, depois foi minado por lesões, começou a imaginar na seleção brasileira. Falou, cara, esse cara é canhão de seleção brasileira, é um jogador que ia para frente, cruzava, aparecia. Então, assim, o Mariano, acho que ele foi muito bem e melhorou o time em relação ao Guga, mas o meu voto vai no Maurinho. Boa. Formiga, Guga ou Mariano contra Maurinho? Muda pra você? Você votaria em alguém do Galo Não, desse ano em relação ao Maurinho? não, eu ia votar no Maurinho. Eu lembro de ter ficado bem impressionado com o Maurinho à época. O ano seguinte dele também, ele segue muito bem no Santos. Ele é bicampeão brasileiro, né? Que o Santos ganha no ano seguinte com o Luxemburgo, também bicampeão brasileiro, seguido. E o Maurinho tinha um come para dentro, assim, sabe, conduzindo a bola próximo. Às vezes parecia, não era, porque ele era muito forte, assim, fisicamente falando, não parecia, porque jogava com a meia arriada, os cabelos caindo na cara. Às vezes parecia um falso lento, porque ele sempre foi um cara de muito vigor, bom passe, né? E eu gostava muito, fundamental na construção desse Cruzeiro, que no Atlético tem essas duas figuras que a gente fica, uma hora é um, uma hora é outro. Mas enfim, acho até que podia não ser com o Guga, mas não ia fazer diferença. Então, o Maurinho leva essa. Os nossos zagueiros, a gente começa com Cris ou Nathan Silva. Vota em quem, Formiga? Rapaz, boa, porque A difícil aí, porque carreira uma não tem coisa é comparação, né? não, não tem, é porque uma coisa o Cris dessa época aí, ele ainda era um cara passível de cornetas e tal, uma coisa é o Cris depois. Aí ainda era muito novo, né? Eu acho que assim, ficava a impressão às vezes, lembrando também, a zaga do Cruzeiro não aparece na Bola de Prata também, né? A zaga daquele ano, só recapitular, foi Alex e alguém.
Alex e Fabão, do Goiás. Mas eu vou votar no Nathan Silva, cara. Eu acho ele muito imponente, assim. Acho ele hoje é uma outra estrutura de jogador, sabe? De impacto para esse Atlético. Eu acho que até às vezes loucamente se expõe mais que aquele Cruzeiro. O Cruzeiro deitou, né, no campeonato. Eu tenho dúvida aqui. Véi, você vai de Cris ou de Nathan Silva? É curioso que o Cris, ele evolui muito. Sempre foi aqui aos olhares do torcedor brasileiro um jogador muito contestado, né? Sempre foi um jogador muito tido ali como um zagueiro meio atrapalhado e tudo. Ele vai para a Europa e vira um zagueiro muito bom. Nessa época aí, ele era um zagueiro muito confuso, muito atrapalhado. Tinha o vigor físico, era bom na bola aérea, mas era um zagueiro bem enrolado em muitos Ele conviveu uma época com rótulo de violento, né? A gente esquece de violento, exatamente. Teve ali de exagerar um pouco, daquelas coisas que eu discordo. Depois ele foi para a Europa e viu que não era isso, não era o carniceiro que queriam fazer. E o Nathan Silva, acho que ele fez um brasileiro muito bom, muito bom. E tem o erro crasso, o erro crucial dele contra o Palmeiras na Libertadores, mas acho o brasileiro dele muito bom. Então, pegando hoje brasileiro... no brasileiro, não é? Oi? Que ele faz um gol contra. Tem um jogo que ele é contra o Santos, não pode ser? Contra o Santos? Não, contra o Santos. Não, contra o Santos o gol foi do Raniel. Contra o Santos o gol foi do Raniel. Acho. Contra alguém ele faz um gol contra, que, enfim... Que uma desatenção. Uma desatenção, Tem uma desatenção logo no começo do jogo, que agora eu não me lembro contra quem foi no Brasileiro. Agora. Juventude, pode ser? Enfim, eu acho que foi contra o Atlético Goianiense. Mas enfim, tem um jogo desse que ele erra num gol contra e depois o Atlético vira o jogo, nem gerou tanto impacto. Então por isso eu vou botar no Nathan Silva, mas acho que o Nathan Silva fez um brasileiro melhor que o do Cris em 2003. Muito bem, então o Nathan Silva é o nosso escolhido aqui. Eu tô vendo que perdeu pro Atlético Goianiense, eu acho que foi nesse jogo aqui. Não, é que o Atlético Goianiense foi em Goiânia. No Mineirão, acho que não foi esse não, mas enfim. Tentar dar uma olhada aqui. Isso, tá. Deixa eu seguir então aqui com o Edu Dracena e Júnior Alonso, Vitor Sérgio. Rapaz. Cara, duelo muito nivelado por cima, muito nivelado por cima. E, assim, eu vou votar no Edu Dracena, mas, assim, é muito apertado. Acho que o Edu Dracena comandou todo aquele sistema defensivo e sempre foi um zagueiro muito bom. O Júnior Alonso, quando ele não joga por conta das convocações, por data FIFA, o Atlético sente muito. Então, também faz um grande brasileiro. Mas eu vou votar no Edu Dracena porque acho que no geral é mais jogador e ali no 2003 versus 2021 foi muito apertado, mas eu acho que o do Dracena foi ligeiramente melhor. Boa. Formiga, você vai em quem nesse duelo? Foi contra o Cuiabá, Tainá. Boa, contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá. O Nathan faz um gol contra logo no começo, que ele recua pro Everson e a bola entra. Depois o Atlético vira o jogo. É porque isso foi logo na sequência, eu acho, muito colado ali depois da falha dele contra o Palmeiras. Do Dracena ou Júnior Alonso, Formiga? Muito pau a pau, assim, porque é o seguinte, o Edu, o Júnior Alonso de hoje é mais experiente do que era o Edu Dracena em 2003, né? O Júnior Alonso de hoje já rodou pelo Lille, pelo Boca, Celta de Vigo, não sei quanto tempo no Cerro Porteño, é outra parada. O Edu tinha surgido no Guarani, aí foi pro Olympiacos, lá emprestado, voltou, e depois até sofreu com lesões e tal, depois de 2003 aí. Foi bem, é verdade. Eu tenho a impressão, assim, olhando para trás, que o melhor Edu Dracena a gente viu depois. A minha impressão é de que, assim, ele depois se consolida mais porque era mais novo aí. Eu vou botar para Tainá resolver, é duro, assim, do mesmo jeito que o VS votou no Edu por pouco, eu vou votar no Júnior Alonso por pouco, é porque eu acho que hoje ele chegou como um resolvedor de problema e tal, sabe, uma parada mais, tá aí, ó, toma essa figura aí que jogador de seleção e tal, acho que para a época, olhando para 2003, eu acho que o Júnior Alonso de hoje é mais pau, assim, sei lá, mas pouca coisa, viu? Pois eu acho que é muito nivelado por cima aqui o duelo dos dois, mas eu acho que o Júnior Alonso teve um... É que aí é difícil, né? Porque, bom, mas eu acho que ele teve mais impacto
gerou um impacto muito grande, assim. A zaga era para ser eles dois, assim, né? Se fosse para fazer o melhor desse duelo, a zaga era eles dois. Com certeza. Mas eu vou te falar que eu gostava bem do Cris, tá? Eu achei que ia ser mais parelho aqui para vocês votarem no Cris e no Natan, porque eu gostava muito do Cris. Mesmo acho que depois disso, né? Depois de 2003, talvez. Não, eu gostava dele já em 2003. Já? No Cruzeiro, já. Careca, né? Aí facilita. Vamos para a lateral esquerda, o Formiga, Leandro ou Arana? Aí, assim, para mim vai ser poupa-tempo, porque hoje a gente tá falando de um cara que é um dos melhores do time. Não é só da posição, né? Então, para mim não tem disputa. Arana. Cara, mas então, não é poupar tempo não, cara. Não é poupar tempo não, assim, porque, e vou te dizer, esse é o duelo mais de melhor nível desse programa. Tu acha? Eu achei Dracena e Júnior Alonso. Melhor do que do Dracena e Júnior Alonso, melhor. Cara, o Leandro, o que ele jogava, o que ele tinha de lateral, assim, de construir. Por exemplo, um lateral que fazia coisa que depois virou muito moderno, o lateral construir por dentro. O Leandro fazia isso. Porra, jogava muito, 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 muito. Leandro tinha uma habilidade absurda. Eu vou votar no Arana, porque o ano do Arana é melhor, fazendo gol decisivo, sendo um personagem importante no ataque, mas não é poupa-tempo. E repito, é o duelo mais nivelado por cima desse programa, porque o Leandro, ele fez um campeonato espetacular. O cruzamento do Leandro era piada. O cruzamento do Leandro era... o Leandro jogava muita bola. Ele perdeu ele perdeu bola de prata pro Léo, que era já campeão brasileiro e que foi bi em 2004 e já era um cara de grife, não sei o quê. Exatamente. Pode ter tido muito voto ali. E também acho que o pessoal deu uma segurada para não ser todo mundo do Cruzeiro, né? Enfim, do meio para frente, inclusive. Mas, cara, o Leandro jogava muita bola. Mas, dito isso, o voto é no Arana. Então, 3-2 para o Galo desse ano, em cima do Cruzeiro de 2003, por enquanto. Vamos para o meio-campo, VS. Maldonado ou Alan? Duelo também nivelado por cima, mas o meu voto é no Maldonado, porque ele era um tempo diferente do que se esperava de um volante, né? Hoje o Alan ele tem um meio-campo muito mais dinâmico do que tinha o Maldonado, mas era incrível como o Maldonado liderava o time, como marcava, como chegava, como aparecia para ajudar na construção, né? Trocava muito de posição com o Augusto Recife, por exemplo, que era mais limitado tecnicamente. Então, para mim, assim, o Maldonado nesse ano é um dos grandes personagens desse Cruzeiro, o Maldonado. Formiga, você vai de Maldonado também? Vou de Maldonado porque um cara à frente do seu tempo, fazendo um papel assim. Hoje, por exemplo, Maldonado, a gente viria e falar, putz, tem vários Maldonados. Né? O primeiro homem que sabe jogar. O Maldonado, eu lembro de um jogo Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza no Castelão, que o Alex puxa a marcação assim pro lado para deixar o meio todo pro Maldonado deitar no jogo, assim. Ele é um dos melhores jogadores em campo e tal. E jogava muito, cara, muita bola. Ele voltou, jogou bem durante muito tempo, né? Assim, era um cara de confiança que o Luxemburgo adorava e tal. Foi importante, inclusive, no Flamengo, já diferente, né? Tempos depois. Mas aí não tem nem disputa pra mim, cara. Maldonado, muita coisa. Eu gostava muito de ver. Oi? Da família do Luxa, né? Eu não sei, porque a maior galera né? O Fabiano o Maldonado, eu não sei que a família é gigantesca do Luxemburgo. Não... eu não sei, eu tenho essa sensação. Eu não sei se ainda mas acho que já foi, né? Ou ainda ou já foi, porque teve isso mesmo. Mas fez parte da família muito. Fez parte ou ainda a gente não sabe, né? Tomara que ainda seja, tomara que os casamentos... O Maldonado, mal comparando, assim... Tomara felizes também, tomara que não. Exatamente, tomara que o casal pudesse ser feliz para continuar junto até hoje, ou não. Cada um Maldonado me lembra Maldonado me lembra aqueles registros, assim, sabe? Mais o cara que dava ritmo ali no primeiro homem, numa época em que a gente falava pouco sobre isso, assim. Uma época que não se exigia do camisa 5, né? Ser regista, né? Então, ele era o porradeiro. Exatamente. Nessa época aí estava na mudança, né? Estava na alteração ali, porque se você vê, nessa época, atenção, o pequeno gafanhoto, eu não estou comparando o jogador, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Nessa época aí é quando o Pirlo começa a recuar para ser volante, por exemplo, né? Então, olha a comparação do Vitor Sérgio. Mas o Maldonado é o cabeludo que recua primeiro, antes que o Pirlo. Ai, gente, isso não fazer, a gente fala.
VS Augusto Recife. Não, mentira. Agora é o Bruno Formiga, né? Eu acho. É Augusto Recife ou Jair Bruno Formiga? Cara, Jair. Cara, aqui essa disputa é boa, assim. Hoje pode parecer um pouco... O Augusto Recife, inclusive, apareceu numa reportagem recente do Fantástico, salvo engano, falando de golpes em cara que se dizia empresário e tal. E o Augusto Recife, já veterano, experiente, caiu num golpe que é perigoso, né? Brincando com sonhos de vários garotos na base e tal. E eu até me surpreendi, falei, esse cara parece o Augusto Recife. Aí quando apareceu o Caracteres, era o Augusto Recife. Nesse ano, o Augusto Recife jogou demais. Depois nunca mais acho que repetiu 2003, ainda ficou ali, garantiu vários contratos por causa de 2003, mas nunca mais foi o mesmo. E era outra coisa, né? Motorzinho e tal, mas aí vou no Jair, porque putz, muito mais completo, mais moderno é dose, né? O cara, porra, tá 12 anos depois, porra, 12 anos não, quantos anos? 18? 18? 18, né? 18, tá certo. Enfim, Jair. Estamos bem de matemática. E aí, Vés, você vai de quem aqui? Cara, pra mim, eu acho... assim, dos nomes menos badalados, é o grande nome desse gato. Eu acho assim, acho que o campeonato do Jair é excelente, né? E fazendo um papel importante de ser o cara que mais ajuda. Ele é o cara que mais, se você considerar assim, botar na balança, quem mais contribui para os dois momentos, quem mais contribui na defesa e quem mais contribui no momento defensivo e no momento ofensivo, talvez seja o Jair, porque ele contribui muito nos dois, né? E o Augusto Recife, assim, não era um virtuoso tecnicamente, era um cara do pulmão e que o Luxemburgo achou ali para fazer esse papel. Então, assim, ele foi bem para fazer esse papel, mas assim, abaixo do que outros daquele campeonato e bem abaixo do que o Jair está fazendo agora. Então, meu voto é no Jair, reconhecendo que o Augusto Recife, para a montagem, para aquele time funcional, o Augusto Recife foi importante. Mas nessa comparação aqui, não dá. Era o Gattuso, né? Já que a gente falou do Pirlo. Eu gosto do Gattuso, cara, inclusive. Também. Então, não posso falar disso, que eu acho que o Gattuso foi mais importante e tinha bem mais recurso proporcionalmente, comparando as proporções, do que o Augusto Recife, mas enfim. Meu Deus do céu, em que momento a gente conseguiu fazer essa comparação? O Wendel e Zarate, Vitor Sérgio. Você vai votar em quem? O Wendel, assim, muita gente nesse time pensava que o Zinho faria esse papel, por exemplo, né? Mas o Zinho já estava num momento de carreira, mas foi importante também. E acabou que o Wendel era o cara que fazia esse vai e vem, era o cara que fazia esse motorzinho aí, era o cara que como tipo o Elano era no Santos, tipo o Ramiro foi no Grêmio, um cara assim importante de fazer esse papel, de ocupar o corredor ali, acho que foi bem. O Zarate acho que faz tudo isso e faz com mais técnica, com mais qualidade técnica, com mais refino. Então, assim, o Wendel foi bem, tanto é que foi parar na seleção olímpica, por exemplo, né? O Wendel vai para a seleção olímpica, aquela que fracassa. Mas o Zarate foi melhor, embora essa posição do Zarate tenha rodado muito, né? Foi o Savarino em alguns momentos, mas enfim. Mas acho que o Zarate fez com mais técnica, por isso eu vou votar nele. Foi o Zarate em diferentes funções também, né? O Cuca conseguiu fazer isso várias vezes. E aí, ô Formiguita, tu vai no Zarate também? Vou no Zarate também, assim, beleza, papel legal ali. Quase caiu meu celular. Se eu votasse no Wendel aí, você podia tomar um susto. Mas vai no Zarate aí, o distribuidor de canetas. Tomara que não caia agora, vamos ver se não vai cair. Calma, Brasil. Muito bem, não caiu. Esse teu 2021 de queda tá osso, viu? Olha, agora o celular tá assim, ó. Pera, vou tentar arrumar, produção. Foi desnecessário, né? Essa cutucada aí foi desnecessária. Ela na fleuma que tem Tainá Espinosa, ela simplesmente fingiu que não entendeu e seguiu a vida. Inicialmente, eu realmente não tinha nem pensado sobre isso. Vocês querem saber? Desculpa. Agora, tomara que não caia de novo. Não dá pra cair. Não vai cair. Aí nessa hora você tá falando do celular, especificamente. Tô falando do celular, por causa essa hora já caiu. A verdade Zarate foi aqui. Ô, Formiga, Alex ou Nacho? Pô, desculpa. Poupa tempo. É inacreditável. Poupa tempo.
É isso que eu tô falando. Pegaram um jogador como o Nath, que foi importante no título do Galo, mas o que o Alex fez em 2006, 2003 transforma este confronto num poupa-tempo. O Alex 2003 é uma das maiores atuações individuais da história do Campeonato Brasileiro. De pontos corridos, segue sendo a maior, para mim, né? A maior atuação do... E em campeonatos que eu acompanhei, assim, eu vou lembrar, quando eu lembro de Copa do Mundo, eu lembro do Maradona em 86. Por sinal, aqui é um merchan grátis, tá? O documentário Diego Maradona na HBO Max é putaria. É a maior... É do mesmo diretor do M, da Amy Winehouse e do Senna. Então ele é um documentário que não tem depoimento assim, que a pessoa prestou para o documentário. É feito com aspas da época, com depoimentos que o cara deu para uma entrevista de jornal, arquivo e imagem da época. Então, cara, tem imagens assim, não tem como, mas é inacreditável. Na HBO Max, vou ver quando sair daqui, acabar aqui. Assista, porque são 2 horas de vida, assim, de... Cara, tu entende o que é... Eu tive a ideia de fazer um polêmica... Mas glamoriza o gol de mão, né? Não, mais ou menos, ali não. Glamoriza não, ele admite, fala que é mão e foda-se. Mas assim, eu olhando hoje, fala bem feito. Pelo contexto, era para fazer 10 vezes aquele gol de mão ali. E aí, cara, esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. O maior ídolo da história de um clube. Eu tenho vontade de fazer esse polêmicas vazias. E, cara, é o Maradona no Napoli. Não tem como. Vocês vão entender vendo o documentário. Não tem como. O cara vira um... É loucura. É loucura. Eu quero ver o documentário, mas eu passei por Nápoles. E, assim, é impressionante como o cara tá lá, né? É impressionante. Mas você vai entender por quê. Tu vai entender por quê. Ele tá em todos os lugares. Vou assistir. E aí tem a relação dele com a Camorra também, com a máfia. É doideira, né? Muito bom. Vou assistir. O que eu tava falando mesmo? Mas eu acho que a ver com isso aqui que eu falei. Lembrei, porque Copa do Mundo. Isso, Copa do Mundo 86. Aí tu vai lembrar, sei lá, Olimpíada, aí tu lembra Phelps, Bolt, brasileiro. A primeira imagem que vem na minha cabeça é o Alex 2003, eu acho. Juro pra você. O Kaká na Champions 2007 é bem bizarro também. Bem bizarro também. Mas eu ainda vou de Alex. Você vai o Hulk, o Vitor Sérgio? Aí o Hulk transformou o ótimo campeonato do Aristizábal, que era excelente jogador, num poupa-tempo, né? Porque o que o Hulk fez foi brincadeira. O Hulk bagunçou com o campeonato. Hulk. Formiga, é o Hulk? Com certeza, o Hulk, para mim, é o melhor jogador do campeonato, com alguma sobra. É um artilheiro improvável, né, para muitos. E o Aristizábal é engraçado, ele nem... Para muitos não, porque eu cravei lá no nosso coisa do início do ano, eu cravei Hulk artilheiro. O problema é que nesse mesmo exercício, eu cravei o Grêmio campeão brasileiro, então... Aí é melhor não levantar essa bola, entendeu? Não, eu já é melhor passar batido. Não, eu já tô contando que eu vou virar meme em algum momento, então aí quando eu mesmo já coloco, então já baixo, já perde um pouco coisa. Perde. É um argumento. Já tô trazendo, Mas não tem condições, né? Aí é o Hulk muita coisa. O Aristizábal fez, naquela temporada, ele fez a mesma quantidade de gols que o David, eu acho. Só que o David jogou muito menos, aí depois foi embora. No final, o atacante foi o Mota, que a gente vai falar já aí, que tinha saído do Ceará e tal. O Mota. Inclusive, esses dias, cara, tem uma foto maravilhosa de um jogo no Castelão, porque o Mota é torcedor do Ceará mesmo, né? Jogou no Ceará, subiu o Ceará para a Série A. E aí, esses dias, ele estava na arquibancada, no meio da Ceará Amor, num gol lá que o Ceará fez com alguém no finalzinho, acho que foi a virada. Ele saiu na frente, tomou um empate e fez o 2-1 com alguém. Corinthians, talvez? Pode ser. Não lembro. Foi. Talvez, né? Foi. Cara, ele chorando, assim, a foto é espetacular. Ele com a camisa da organizada, devia estar já muito alto, e chorei muito ídolo, cara, no Ceará, mas, enfim, o Mota veio já. Devia estar muito alto, maravilhoso. Então, vote nele, no Mota, ou no Diego Costa, Formiga? São dois caras meio, putz, assim, mas o Mota era um garoto aí ainda, uma aposta do Luxemburgo, pouquíssima gente conhecia, tinha ido muito bem, teve um ataque excepcional. O Ceará teve o seu trio MSN, que foi Mota, Yarley e Sérgio Alves. Esse trio fez história no futebol nordestino. E eram, 3 caras muito pro futebol local gigantesco. Mas aí não dá, né? Vai brigar com o Diego Costa, não tem como. Por mais que o Mota tenha metido seus 24 golzinhos na temporada,
O Diego Costa já chega como uma marca e tal, e fez gols decisivos, mas aí tudo bem. Se fosse Diego Costa e Gabigol, cara, já deu muito problemas aí. Mas, enfim. Eu ia perguntar, porque a gente já fez isso aí, já deu muita merda. E aí, Jesse? Mota e Diego Costa, tem algo além para acrescentar? Cara, assim, você tem os números do Mota aí, ô Formiga? Que eu olhei aqui e não achei. Você tem os números do Mota no Campeonato Brasileiro? Peraí. Porque o Diego Costa, lógico que se você comparar jogador, não tem nenhuma comparação. Agora, se você pegar no brasileiro, nos campeonatos brasileiros em especial, eu acho que dá pra gente debater, porque o Mota era... Porque o David foi titular até ir embora, não foi? David era titular até o meio do ano. Até o meio do ano, que aí acho que ele vai embora, né? Ele fez 15 gols em 35 jogos. Que ele foi titular em 22, reserva em 13. Então, aí beleza. Então o David foi titular até sair pro Bordeaux, porque o David era titular do time, joga pra caramba na Copa do Brasil, não sei o quê, e vai. Aí o Mota vira titular do time. E ele gera mais impacto que o Diego Costa, pô. O Diego Costa chega no meio do campeonato, fez um gol importante contra o Bragantino, cavou o pênalti lá de um jogo recente, que agora eu não lembro contra quem foi. Fez 5 gols só, né? Hã? 5 gols só. Fez um gol, 5 gols quando a gente está gravando. Fez um gol. Entendeu? Então, assim, eu acho que caberia debate. Eu acho que cabe, mas vamos como ninguém vê o programa mesmo, a galera só vai pro voto, vamos evitar a fadiga. Pra não... Tu já vai no negócio do Grêmio aí, tá bom de print, porra. Volta no Diego Costa e evita esse... Eu tô contigo, eu acho racionalmente. Aqui, ó, a gente fala o seguinte, a nossa vontade é votar no Mota. Mas eu sou... Tu gosta. Eu não gosto não. É que eu levo esse programa na seriedade. Eu levo esse programa na seriedade. Esse programa aqui é uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida. Então, eu não vou ao voto fácil. Se quiserem me dar porrada, eu pode dar. Porque o Mota foi mais importante para o Cruzeiro em 2003 do que o Atlético, que o Diego Costa para o Atlético em 2021. Se esse é o critério, eu voto no Mota e a Tainá decide. Eu concordo. Tu concorda e votou no Diego Costa? Porque eu quero evitar, eu estou protegendo nós. A verdade é que eu estou tentando fazer aqui Tu quer que eu proteja nós ou tu quer que eu vá na porrada? Não, olha aqui. Você sabe, final de ano, cara, Réveillon, tu acha que a gente quer dor de cabeça? Não, eu só acho o seguinte, a gente vai indo para muito gol e assistência, e ok, eu acho que essas coisas são importantes, mas assim, eu acho que o Diego conseguiu fazer o Cuca ter outras possibilidades dentro do time, ter mais peças e rodar essas peças, e eu acho que o Diego, ele pode ter feito poucos gols, mas eu acho que o Diego foi bem importante. E digo mais, acho que o Cuca foi muito importante na forma como ele foi metendo o Diego no time. Que não foi tipo, o Diego chegou, tem que ser titular a qualquer custo e foda-se o resto. Eu vou no Diego Costa. E aí é que eu quero ouvir, Vitor Sérgio, do senhor. É Luxemburgo ou é Cuca? Luxemburgo ou Cuca? Vamos lá, 2 grandes trabalhos, 2 excepcionais trabalhos. Mas para o que foi o time, para as peças que ele tinha, para a expectativa gerada, o voto só tem um. Vanderlei Luxemburgo. Porque o Cuca, quando chega ao Atlético, você já tinha a expectativa do Atlético brigar por tudo. Se ia ganhar ou não, coisas de contingência que a gente conhece do futebol. Mas a expectativa era brigar por tudo. O Luxemburgo, quando começa o ano de 2003, você não tinha expectativa desse Cruzeiro. Vale lembrar, o Luxemburgo larga o Palmeiras no início do Brasileiro de 2002 para preparar o Cruzeiro de 2003, mas faz isso por baixo dos holofotes. Ninguém olhava muito. E o Luxemburgo entregou um time com uma tríplice coroa, até hoje o único, é isso? Até hoje o único campeão, o Galo pode igualar, né? Até hoje o único campeão de Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano. Então, dito isso, o trabalho do Cuca é fenomenal, é muito bom. Inclusive o Cuca resolvendo problemas dele, Cuca, né, de problemas de instabilidade emocional, de reagir depois de
de uma eliminação traumática como foi para o Palmeiras e o time reagiu e ele pilhou o time no momento certo. Então o Cuca foi melhor também, mas o voto tem que ser do Vanderlei Luxemburgo. E aí, Formiga, o Lucha, assim, a grande parte dos caras que trabalharam com ele faz muitos elogios, né? Ao Luxemburgo. Eu já fiz um Polêmicas Vazias uma vez, no melhor técnico brasileiro de todos os tempos. Eu cravei o Luxemburgo e botei lá várias coisas. Porque o Tele tem um hiatão ali de 71 até 82, vários momentos ali que ganha um gaúcho, ganha não sei o quê. Cara, o Luxemburgo ficou 11 anos ganhando coisa todo ano, cara, quase importante, assim, ou brigando, ou revolucionando, ou criando tendência, ou fazendo. É muito difícil. Você vai ter o Lula lá, técnico do Santos, que ficou 12 anos ganhando coisa, mas a galera sempre vai diminuir. Era uma outra época também tática aqui no Brasil. Mas o Luxemburgo é um cara muito gigante na história do futebol brasileiro, revolucionou os anos 90 por aqui, sim, numa época em que o futebol era tratado como retranqueiro, era com média de gol baixa, beleza que tinha tido o São Paulo do Tele, mas ele toma de assalto a década de 90 depois, construindo Palmeiras, Corinthians, aí vai para a seleção, volta, faz esse Cruzeiro, é bicampeão com o Santos, que as pessoas nem tratavam muito como favorito ali mais e tal. Então, assim, esse time era muito bom, com essa parada que o Vitor falou, das expectativas. Ele descobre várias peças aí, como o Maurinho, que a gente falou, como o Leandro, como acho que o Maldonado se consolida aí, o Wendel, e faz o Alex. Então, Recife, Mota. Recife, Mota. Se você leva o Mota e fala assim, meu atacante vai ser o Mota, e lá naquela época ia ser piada. Pô, Mota, total. Tá de brincadeira. Porque, até porque ninguém, por exemplo, acompanhava o Mota no Ceará como acompanha hoje o Vina. Então ia dizer, Mota, então ia ser, brincadeira. E com o detalhe de que ninguém sabia jogar esse campeonato. Ninguém sabia jogar. Ele deu a letra de como jogar. Era um campeonato que não terminava, né? O campeonato teve 46 rodadas e ele, enfim. Muito doido. E assim, bicampeão dos pontos corridos, né? Porque no ano seguinte ele vai lá e faz de novo. Ele dá a fórmula. Ele diz como é e a galera vai lá. Então o Lucha vence essa. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-4 para o Galo, campeão brasileiro desse ano. Ou 7-5 se a gente deixar o Lucha como treinador, né? Gomes, Maurinho, Nathan Silva, Júnior Alonso, Arana, Maldonado, Jair Zaratio, Alex, Hulk e Diego Costa, treinados por Luxemburgo. Então, aqui na nossa brincadeira... Prepare o hate! Deu o Galo, campeão brasileiro desse ano, vencendo o Cruzeiro de 2003. A gente ainda deve fazer outros com o Galo. Mas esse aqui foi sugestão de um de vocês que vieram nas minhas redes sociais esses dias, foi na do VS. A gente está sempre atento aqui, tá? A todas as sugestões e ideias de vocês aqui nos comentários também. Então mandem aqui e se forem nos xingar, a gente já sabe que vocês vão. É só compartilhar o vídeo. Que é isso? Não, vou deixar aqui registrado para quando vierem me encher o saco, para deixar aqui. Diego Costa é muito melhor, foi isso? É muito melhor que Mota. O Mota. Dito isso. Só para deixar registrado aqui. Não, os caras dizerem, não, o Vitor Sérgio votou no coisa. Então, tá aqui, ó. Diego Costa é muito melhor que o Mota. Tá aqui. Depois dessa, assim, estamos chegando no final desse programa. Tchau, beijo. A gente volta com mais mano a mano. Tchau. Do Manchester City. Um abraço.